E aí, Precristo? Fazia tempo que eu não começava um vídeo assim, né? Falando, e aí, Precristo? 20º dia do nosso especial Sabedoria. A gente vai pro Provérbios 20, bora lá? O vinho é zombador e a bebida forte causa alvoroço. Todo aquele que é vencido por eles não é sábio. Ó, eu não vou entrar aqui no mérito de pecado no pecado, não é minha intenção, nem quero fazer isso. Agora sim, cara, se a Bíblia tá falando vinho é zombador e a bebida forte causa alvoroço e você não pode ser vencido por eles, não seja vencido por eles. Porque você vai perder sua consciência se você for vencido. Você vai perder o domínio que você tem sobre o seu corpo, sobre sua mente e, enfim, não é bom. Não é bom porque você tem a se prejudicar, né? De novo, todo aquele que é vencido por eles não é sábio. A fúria do rei é como o rugido de leão. Quem o provoca peca contra a própria vida. É uma honra para alguém ficar longe de conflitos, mas os insensatos envolvem-se neles. Ó, mais uma vez aqui, Provérbios está falando para gente. Deus, né, o Espírito Santo, através do rei Salomão, que escreveu isso aqui, está falando. Se você não evita conflito, se você está sempre envolvido em conflito, você não é uma pessoa sábia, você é um tolo. Então, muda esse comportamento, porque ele está te fazendo plantar coisas que você não vai colher coisas boas, você vai colher reações ruins das pessoas. O preguiçoso não ara as terras porque é inverno. Por isso, no tempo da colheita, procura e não encontra nada. Ó, não tem hora para você falar, não vou plantar aqui, ou então não vou preparar minha terra para poder chegar ao plantio. O que é isso? Por que a Bíblia está falando isso para você? Todo momento é momento de você cuidar da sua cultura, da sua colheita e do seu plantio. Porque o momento da colheita quer dizer que houve um momento de plantio. E para ter um momento de plantio, existiu um momento de preparar a terra. O que isso quer dizer? Antes de você sair plantando as coisas, você tem que preparar o seu entendimento, o seu coração, o seu ambiente, tudo à sua volta. Você tem que preparar a sua terra. Isso que você está fazendo de assistir esse vídeo, você está preparando a sua terra. Para quê? Para quando você estiver cheio, para quando você transbordar, que já pode ser a partir de hoje você começar a plantar as coisas. Então, preparou a terra. O que isso seria? Preparar a terra, buscar o conhecimento, você ir atrás de novas ideias, começar um novo plano, traçar novas metas e objetivos para sua vida, para você crescer, para você ter uma rotina mais produtiva. Não estou falando só produtivo no trabalho, estou falando produtivo para você mesmo, seja para sua saúde, para o seu intelecto, o que for. E aí, com isso, você está preparando a sua terra. E aí, quando você começar a aplicar isso, quer dizer que você está jogando a semente, você está plantando. E aí, a riqueza, a prosperidade, todas as coisas boas, né? E também as boas reações das pessoas e tudo à nossa volta vai começar a vir até nós, como consequência desse processo todo que a gente fez para trás. Isso é preparar a terra, plantar e colher, tá bom? Os propósitos do coração humano são como águas profundas, mas quem é inteligente sabe como trazê-los à tona. Muita coisa fica nas entrelinhas. E a Bíblia fala, não basta você só ter conhecimento, você tem que ser inteligente e ter o discernimento para trazer as reais intenções do coração humano à tona. Seja a sua, seja a intenção de alguém que quer. Tanto o tolo quanto o sábio tem intenções. Às vezes o tolo vai tentar te prejudicar, mas você, por buscar tudo isso que a gente tem falado aqui esses dias, você já vai, opa, tem alguma coisa errada aí. Então já pega e já entende a intenção do coração dessa pessoa. Muitos proclamam sua própria bondade, mas alguém que é digno de confiança, quem o achará? O justo anda na sua integridade, felizes são os seus filhos depois dele. Quando o rei se assenta no trono para julgar, com seus olhos dispersa todo o mal.
Quem pode dizer, purifiquei o meu coração, estou limpo do meu pecado? Ninguém, não é verdade? Ninguém tem esse poder de purificar o próprio coração e se perdoar do pecado, senão Deus. Então, é por isso que a gente tem que ter essa servidão, por isso que a gente tem que ter essa devoção e reconhecimento de quem que é o Senhor e quem que é o servo. O Senhor detesta o uso de 2 pesos e 2 medidas. Ele detesta tanto uma coisa quanto outra. Sejamos justos. A gente não tem só que ser justo ou que beneficiar pessoas que nos beneficiam. O que é certo, em qualquer lugar do mundo, em qualquer época, em qualquer era, em qualquer língua. O que é certo é certo. Então, o fato da gente beneficiar um lado ao outro, não usar de uma medida justa, isso desagrada o coração de Deus e traz consequências também para nós, como colheita desse fato. Até a criança se dá a conhecer pelas suas ações, se o que faz é puro e reto. Todos nós. Se a Bíblia fala até a criança, quer dizer eu, você e todo mundo que a gente conhece. Se a gente tiver um comportamento reto, todo mundo vai conhecer isso através das nossas ações. O ouvido que ouve, o olho que vê, o Senhor o fez, tanto um quanto o outro. Não ame o sono, para que você não empobreça. Abra os olhos e você terá pão de sobra. A Bíblia está te falando, acorda cedo. Ontem, né, se você voltar um vídeo aí no 19, eu falei para você porque que a gente faz as coisas do Imprecristo cedo, tá? E a Bíblia está falando que, curiosamente, né, nesse capítulo 20, versículo 13, para você não amar o sono, que quanto mais você abrir os seus olhos mais cedo, né, quanto mais você vencer o sono, mais pão você terá de sobra. E isso é uma regra do Criador do mundo, de toda a humanidade, quem colocou mesmo, estabeleceu o firmamento que falou para você. Então, o fato de você fazer ou não não é nada mais, nada menos do que uma decisão de que você quer pão de sobra ou não. Se você não quiser, continua dormindo. Se você quiser, vence o sono e vai produzir. Tá, é uma decisão sua. A gente tá acordando aqui cedo, vendo o vídeo. Também não é o fato do vídeo aqui que vai mudar a sua vida às 7 horas da manhã, longe disso. A gente só mostra um pouquinho do princípio, mas o que você faz para sua vida, com seus objetivos e com o que você produz para você, isso sim vai mudar. E aí ele coloca entre aspas, não presta, não vale tanto, diz o comprador. Mas quando vai embora, então se gaba do negócio que fez. Desde aqueles tempos, né? Quem desdenha quer comprar. Há ouro e abundância de pérolas, mas palavras que transmitem conhecimento são joia preciosa, mais do que o ouro, né? Que se tome a roupa daquele que fica por fiador de um estranho, que ele sirva de penhor quando ele se compromete por estrangeiros. Não bote sua mão no fogo por quem você não conhece, cara. O pão que se ganha por fraude pode ser gostoso, mas depois a boca se encherá de areia. Isso tem a ver com corrupção, que nós já falamos também nesse especial, e que a gente tem que passar longe. Ou seja, se você ganha qualquer dinheiro, qualquer benefício com fraude, enganando as pessoas, ou então com coisas que prejudicam os outros, o que vem depois como colheita para sua vida é um monte de areia, ou seja, coisas que não têm valor, não têm sabor, que você não pode desfrutar e que você vai perder, né? Porque a areia vai embora com o vento. Os planos são estabelecidos mediante os conselhos. Faça a guerra com prudência. Olha que versículo interessante, cara. Todos os planos, eles ganham forma. Eles são estabelecidos com conselhos de pessoas sábias, obviamente. E a Bíblia fala aqui na parte B, faça a guerra com prudência. Ou seja, a Bíblia não está falando para você não guerrear, você tem que ir pro pau mesmo. Não briga, mas você ir para cima, ir para guerra, enfrentar aquilo
que é uma resistência hoje na sua vida, que é uma trava na sua vida, que muitas vezes está falando que você não vai crescer, que você não tem capacidade, que você não vai para frente, que você não vai faturar, que você não vai crescer na vida, que você não vai conseguir conhecer o Caribe, a Europa, os Estados Unidos, o Canadá, a América Latina, a Oceania, a Ásia. Isso tudo é mentira, cara. Isso tudo é mentira que as pessoas colocam na sua vida, que você não tem que ouvir. Por quê? Você é um guerreiro, você é forte e você tem que ir para essa guerra. Se você não for para a guerra nessa situação, você já declara o seu atestado de derrotado. Então faça a guerra com prudência, mas faça a guerra. Isso é importante, isso é uma chave poderosíssima que você está recebendo hoje. Se você for prudente, vai para as cabeças. Vai para as cabeças porque nada pode te parar. Nada. O mexeriqueiro revela os segredos, portanto não se meta com quem fala demais. Cuidado com quem fala muito, porque quem fala muito sempre tem um melhor amigo, que tem um melhor amigo, que tem um melhor amigo, que tem um melhor amigo. Já todo mundo está sabendo a sua vida. Uma coisa que era ultra pessoal, ultra segredo, já está na boca do povo. Aí você não vai ser beneficiado, pelo contrário, você vai ser muito prejudicado por isso. Se alguém amaldiçoou seu pai ou sua mãe, a sua lâmpada se apagará na mais densa escuridão. Que ênfase, na mais densa. Honre seu pai e sua mãe. A posse antecipada de uma herança no fim não será abençoada. Não diga, vou me vingar do mal. Espere no Senhor e Ele o livrará. Olha só, a vingança não cabe a gente. Não adianta. Às vezes, quase sempre ou sempre, a gente quer fazer a justiça com a nossa própria mão. Só que isso não cabe a nós. Não foi um poder que Deus chegou como ele falou para Adão, ó, vai lá na terra e governa. Não, ele está falando o contrário pra gente, ó, fica de boa, fica com seu coração descansando no Senhor que ele o livrará. A justiça vem dele. Então, não se vinga. O Senhor detesta o uso de 2 pesos e uma balança desonesta não é boa. De novo, né? Os passos de cada pessoa são dirigidos pelo Senhor. Como poderá alguém entender o seu próprio caminho, né? Se não está vendo, se Ele é a luz para iluminar toda a nossa escuridão. É uma armadilha dizer precipitadamente, isso é santo, e só refletir depois de fazer o voto. Então, tenha sabedoria, analise. Não chega falando, ó, isso daqui é santo mesmo, e coisas espirituais. A gente está aqui para ganhar mais maturidade, mais musculatura espiritual. E nem tudo, cara, é espiritual demais assim, do jeito que as pessoas veem. Então, para, interpreta, vê se aquilo é de Deus, pede orientação para o Espírito Santo, e aí você fala, ah não, isso daqui é de Deus, isso daqui é santo, ou isso daqui não é. Eu prefiro não falar muito assim as coisas que não são. Só o que é muito escandaloso, que pode enganar as pessoas, aí eu vou pra cima mesmo. Só que quando eu tenho dúvida eu não falo porque eu não quero tocar naquilo que pode ser santo. Mas eu sempre peço discernimento a Deus para saber se isso é dele ou não. Né? E é o que a Bíblia nos instrui. Refletimos e depois fazemos esse voto. O rei sábio peneira os maus e faz passar sobre eles a roda. O espírito do ser humano é lâmpada do Senhor, a qual examina o mais profundo do seu ser. E isso tem uma ligação, né? Com depois ele fala que nós somos luz do mundo. Então, é o espírito, seu espírito é uma lâmpada do Senhor, que ele ilumina os caminhos através da sua vida. Ou seja, você é usado por Deus para iluminar caminhos. Se você não sabia disso, passa a saber hoje, passa a saber agora. Então, o seu propósito, uma das coisas, né, uma das incumbências suas como ser humano e como filho de Deus é iluminar. Você é uma lâmpada para o Espírito Santo, você precisa iluminar. Isso também é transbordar, isso também é fazer diferença na vida dos outros e você não precisa ter o máximo conhecimento. Ah, Felipe, eu não faço os vídeos, tal, não tenho essa interpretação da Bíblia, não posso fazer. Não. Você pode sim e você vai fazer. A partir de agora você já sabe que você é luz e você sai para refletir. Faz do jeito que você sabe. Porque para saber o que é bom, para fazer o bem, não tem mistério. Quem quer complexar demais, quem quer
colocar um monte de floreado. É, não precisa, não precisa, vai na simplicidade. Se tiver alinhado com tudo que é bom, isso é de Deus. Se não tiver alinhado com o que é bom, não é. É simples. Então sai para refletir a luz divina agora. A bondade e fidelidade preservam o rei. É com bondade que ele sustém o seu trono. O rei, aqui na Bíblia, ele também pode ser comparado a cargos de liderança. Eu interpreto muito isso. Se você tem pessoas, dependendo de você, se você tem algum poder em qualquer lugar que você esteja, é esse perfil de rei que você tem que entender. E se existem pessoas acima de você em determinada organização, você tem que entendê-los também como rei. Porque esse pensamento de rei é o pensamento dos líderes de hoje. E ele fala assim: a bondade e fidelidade preservam o rei. Se você for um líder bondoso e um líder fiel, você vai ser preservado. As pessoas vão ficar do seu lado. E isso não é nenhum segredo, porque está na cara, mas é a instrução que Deus dá para você que tem uma posição de liderança hoje. Você precisa ser bom e ser fiel às pessoas, porque é com bondade que você vai sustentar a sua posição. A glória dos jovens é a sua força, e a beleza dos velhos são os seus cabelos brancos. Os vergões das feridas purificam do mal, e os açoites limpam o mais íntimo do corpo. Só voltando aqui, né? Você vê que uma dádiva dos jovens é a força. Se você é jovem aí e não tem usado sua força, você está contra o seu princípio, contra o seu propósito. Então use a sua força. E não é só a força física, é também, mas use sua força intelectual, use a sua criatividade, começa a reagir, cara. E você que já passou da idade, agradeça a Deus por ter te dado tantos dias, por ter te dado tantos anos, porque isso é uma coroa para você. Se você gostou desse vídeo, clica aqui em gostei, não esquece, se inscreve no canal, entra no nosso grupo do WhatsApp, lá no Instagram, tem o link, é só você clicar, recebe conteúdos exclusivos e amanhã tem mais às 7 da manhã. A gente vai até o último capítulo de Provérbios. Então fica ligado aí com a gente e tamo junto, valeu!